Olá, aqui é o Fábio Magnani, da Hora do Motoqueiro. Ainda estamos em isolamento e então vamos dar uma olhada na internet para saber quais são as principais notícias que envolvem as motos hoje. No Quênia, o matemático Bernard Okello publicou um artigo com um modelo matemático que vai ajudar a prever a transmissão do vírus, mas o que é interessante é que levando em conta também o uso da moto como transporte público. Lá no Quênia, essas motos, os mototáxis, são chamadas de boda-boda. Ninguém sabe exatamente por quê, mas algumas pessoas têm a impressão que é porque elas eram usadas ou são usadas ainda para fazer o transporte entre uma borda e outra, entre o border to border, daí acabou ficando boda-boda. Bem, ninguém sabe, mas é um nome simpático. Bem, mas daí nesse estudo, nesse modelo matemático, ele chegou à conclusão que os motoqueiros, bem, não é pelo fato de andar de moto que você vai aumentar a transmissão do vírus, mas se você não usar a máscara, não usar o capacete para proteger, se você levar muita gente na moto, ficar em aglomerações esperando seus clientes, não for testado, daí você vai aumentar a possibilidade da transmissão do vírus. Então, ele chegou à conclusão, bem, que as recomendações da Organização Mundial de Saúde estão corretas também em relação aos motoqueiros, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Um outro levantamento que eu fiz foi na agência Reuters, na agência de notícias, e fui dar uma olhada lá como é que os motoqueiros estão sendo mostrados nas fotos dessa agência, né? Essa primeira foto que está aparecendo é uma foto que vem de Wuhan, lá na China, né, onde começou essa doença, né, o Covid. E dá para ver que as pessoas lá, todos os motoqueiros estão usando máscaras, mas não estão usando o capacete. Então eles não vão pegar ou não vão transmitir o corona, mas talvez possam ter problema sério se caírem, né? Bem, motoqueiros precisam melhorar em alguns aspectos, principalmente no uso de capacete. Esse aqui é uma foto que vem lá do México. Esse mototaxista, ele também está usando a máscara, parabéns, só que também não está usando o capacete. Tá difícil hoje, hein, defender os motoqueiros. Essa aqui é uma outra imagem do México. A gente vê, né, que a senhora que está ali atrás da moto está usando o capacete, o motoqueiro também está. Tem um intruso do meio que não está usando o capacete, mas o principal aí é a carga muito alta. A moto não foi projetada para isso, né? Teoricamente não existe nenhum problema de ter várias pessoas numa moto, desde que ela seja projetada para isso, que não é o caso das motos que nós temos por aí, né? Historicamente, houve algumas motos desse tipo, mas não é o caso dessa, então também é perigoso. Mais um caso em que as pessoas estão preocupadas em usar máscara, mas não estão preocupadas com outras questões. E lá da Indonésia vem essa imagem legal, em que os motoqueiros, né, os trabalhadores, já passam direto, já são testados para saber se tem um Covid e tal, para ver se podem continuar trabalhando ou se precisam ir para casa para respeitar a quarentena. Então é bem legal, né? Assim, uma mensagem, uma imagem legal do mundo. Queria aproveitar também para mostrar um estudo que a gente fez há alguns anos atrás. Esse filminho que está passando enquanto eu vou falar é um conjunto de imagens que são feitas com termovisor numa moto que eu tinha, né? Isso foi feito há alguns anos atrás. E quanto mais azul escuro, mais frio tá a moto, temperatura ambiente. Aqui a gente está aquecendo o motor. Essa parte mais branca é a parte mais quente, que é o escape, que é o primeiro que esquenta. E dá para ver que o bloco do motor vai ficando amarelo, vermelho, que ele está aumentando a temperatura, né? Esse vídeo vai ficar rodando enquanto eu falo. E a moto vai aquecer e depois resfriar, e depois aquecer de novo, vai ficar num ciclo. Ela está mais rápida, né? A imagem está mais acelerada do que o normal, está 8 vezes mais rápido do que aconteceu realmente. Bem, mas por que eu estou mostrando isso? Queria comentar um pouquinho, né? Porque esses termovisores estão sendo bastante usados agora para detecção de pessoas com febre. Então eu queria falar mais ou menos qual é a ideia. Bem, todos os corpos, dependendo da temperatura, eles emitem radiação. Quando a temperatura é baixa, abaixo de 800 graus, principalmente eles emitem essa radiação infravermelho. Depois de 800 graus, a radiação ela começa, do ponto de vista físico, ela não é muito diferente do infravermelho, mas ela é diferente para os humanos, porque nós humanos, nós evoluímos para conseguir enxergar a luz visível, que é a radiação que é emitida, uma boa parte da radiação que é emitida pelo Sol, né? O Sol está a 6.000 Kelvin, ele emite muita radiação nessa frequência, e o nosso olho humano evoluiu para
detectar esse tipo de radiação. Só que nós não conseguimos ver a radiação infravermelha, a radiação emitida com corpos abaixo de 800 graus. Né? Dá para ver que esse 800 graus é uma temperatura que a gente conhece, que é a temperatura na qual, por exemplo, se eu colocar uma faca no fogo, ela começa a ficar incandescente. É mais ou menos quando ela atinge essa temperatura de 800 graus. Bem, mas o que importa é que cada corpo, né, dependendo da sua temperatura, emite um tipo de radiação ou outro tipo de radiação. Então a gente consegue, medindo essa radiação, a gente consegue saber mais ou menos qual é a temperatura. Por exemplo, aqui a gente está vendo na imagem, o escape está bem quente, né? Deve estar, sei lá, a 300 graus, o bloco está a 60 graus, 80 graus. Então, pela cor, eu consigo distinguir a temperatura. E isso pode ser feito nos aeroportos para detectar pessoas com febre. Quem tiver numa temperatura um pouco mais baixa, normal, vai aparecer azul, por exemplo. Quem tiver mais quente, se eu regular a câmera para isso, o termovisor vai aparecer vermelho. Então é muito fácil você bater o olho. Esse tipo de medição não é muito preciso, mas como ele mostra uma imagem, você bate o olho e já vê diferenças muito rapidamente. Né? Então é mais ou menos esse é o princípio da termovisão. E como a gente tem esse aparelho na universidade, a gente já tinha feito isso antes na moto, e esse aqui é um canal sobre motos, daí eu resolvi aproveitar para entrar, para mostrar o que a gente já fez. Bem, essas foram as notícias de hoje, né? No Quênia, o matemático Bernard Okello que propôs um modelo que leva em conta a transmissão do vírus devido ao uso das motos como transporte público. Na agência Reuters trazendo várias fotos de motoqueiros usando máscaras, mas infelizmente ainda não usando capacete, mas na Indonésia é legal, que eles estão sendo testados, nem precisam descer da moto, né? E essa pequena aulinha aqui do uso do infravermelho, eu mostrei na moto, mas que vem sendo usado também para detecção de pessoas com febre nos aeroportos e locais públicos, né? Bem, eu sou o Fábio Magnani, essa é a Hora do Motoqueiro, até a próxima, tchau!